Olá! Hoje nós vamos falar sobre qualidade dos produtos apícolas. Bom, nós temos alguns conceitos e algumas definições que é preciso que a gente tenha muito bem claro em nossa mente. Limpeza, segurança, higiene, qualidade e conhecimento são palavras que podem ser utilizadas de forma isolada ou conectadas. Então, a base, por exemplo, ou o conceito de limpeza, não existe o mais limpo possível, não existe o mais seguro possível. Ou ele está seguro, ou ele não está seguro. Ele está limpo, ou ele está sujo, ok? Então, a interpretação do conhecimento desses conceitos vai depender muito do conhecimento, e o conhecimento leva à qualidade, à segurança e à higiene. Muito bem. A definição de qualidade existem uma centena de definição. Então, a gente pode dizer que qualidade é adequação ao uso. Qualidade é a condição necessária de aptidão para o fim que se destina. Qualidade é o grau de ajuste de um produto à demanda que pretende satisfazer. Simples, né? Quando a gente começa a ter o foco de qualidade, de segurança, de limpeza, dentro dos aspectos que venham afetar diretamente a qualidade dos produtos das abelhas, aí a coisa muda. Passamos a querer entender melhor, né, quais os riscos, o que pode acontecer que venha por levar por terra todo um trabalho, uma dedicação de meses ao produto que eu pretendi, né, manipular e extrair da colmeia. Muito bem, existem os níveis de umidade. Extrair mel num dia de chuva é prejuízo. O mel é higroscópico e absorve muita umidade, ele fica com uma umidade elevada e temperatura, mais uma flora microbiana disponível no ambiente, com a desregulação da umidade no mel, fatalmente levará a uma fermentação do produto. Alta incidência de sujeiras, de sujidades, corpos estranhos no produto, altos níveis de HMF, ou seja, mel superaquecido ou exposto a ambientes muito quentes. O pessoal no Nordeste sofre, às vezes, por não saber o momento certo de transportar colmeias contendo melgueiras. Às vezes vai transferir melgueiras para a unidade de processamento justamente no horário mais quente do dia. E esse mel fatalmente terá um índice de HMF aumentado. Alta incidência de fraudes, falsificações, legislação ainda pouco aplicada e conhecida. Legislação nós temos muito no país. Só que analistas e a gente também reconhece que a maior parte da legislação ela é feita para o grande empresário, para o grande empreendedor, para os entrepostos. O nosso caminho é atender a qualidade em todos os aspectos da cadeia, até aquele cidadão, aquele apicultor que está lá isolado, morando numa ilha, né, no nosso país. Nós sabemos, sem às vezes luz, né, sem nenhuma infraestrutura para melhorias e produzir um produto com qualidade. Né? Então, o nosso país com dimensões continentais, ele tem que chegar até aquele produtor, né? Produtores até que mal sabem assinar um nome, e muito menos que vão atingir esse nível de qualidade, né, de procedimento de qualidade na produção de alimento
de origem animal. Muito bem, mas nós temos claramente, né, a possibilidade de uma legislação acessível e adequada a esse pequeno produtor. Utilização de insumos e equipamentos também inapropriados vem comprometendo muito a produção. Nós vemos aí em vídeos de YouTube centrífuga confeccionadas de aro de bicicleta, de rodas de bicicleta, né, com uma estrutura totalmente não sanitária e expondo o nosso produto a risco. A profissionalização também, a informalidade, né, do produtor, a falta de capacitação na área, isso aumenta a falta de qualidade ou a segurança alimentar merecida, né, necessária à produção de mel. Quais são os contaminantes mais importantes, vamos dizer assim, nos alimentos? Água, solo, as plantas, a flor tem lá poeiras, né? Tem agrotóxico, infelizmente, que vira resíduo, se mistura com néctar, né, recentemente aplicado. O ar, a poeira, utensílios mal lavados, equipamentos mal lavados. O homem, os animais, manipulador de alimento, micro-organismo, pele, pelos, cabelos. Os micro-organismos mais importantes são as bactérias, fungos e vírus. As bactérias, nós temos o Clostridium botulinum, que pode, por uma criança, produzir o botulismo infantil. Né? É uma toxina chamada toxina botulínica, e essa toxina vai gerar intoxicações, né, no corpo da criança e causando diminuição de defesa, dificuldade de engolir, vai travando o corpo de uma criança possivelmente menor que 12 meses de idade. Então, por isso que o Ministério da Saúde fez uma nota não recomendando, uma nota técnica que não recomenda o mel para criança de menos de 12 meses, porque não tem um sistema de defesa, né, imunológico desenvolvido e pode estar sujeita a adquirir o botulismo infantil. O fungo, o maior fungo, o mais importante nessa história, por exemplo, para pólen, é o aspergillus. O aspergillus, ele produz também uma toxina chamada aflatoxina. Essa aflatoxina pode, em uso contínuo, causar transtornos 10, 20 anos depois desse uso contínuo. Se você usa pólen diariamente, 10, 15, 20 anos contendo a aflatoxina, você pode vir, de repente, a ter um órgão visceral, um fígado, um baço, talvez tão afetado que leve-o a ter um câncer. E são problemas muito difíceis de curar, porque são órgãos vitais. Outro vírus também que é importantíssimo para evitar contaminações é o vírus VHA, que é o vírus da hepatite. Sim, a hepatite A pode causar, então, doença, ser transmitida via alimento contaminado. Então, nós dividimos esses perigos do alimento em perigos biológicos, físicos e químicos. Os biológicos, o tipo de perigo, ele pode ser um material fecal que tem origem na contaminação de um apiário, uma vaca, um animal que defeca, você descansa uma colmeia, cai um formão e contamina esse produto, e aí contamina
contamina a colmeia, contamina um formão e acaba contaminando o mel, a própolis, o pólen e etc. Também a origem fecal, um manipulador vai ao banheiro e não faz a higienização pessoal adequada e pode transmitir esse material, esse micro-organismo para o alimento, na casa do mel. Bactérias patogênicas também, pessoas infectadas, né, portadores assintomáticos, enfim, uma espinha que você tenha em excesso no rosto, se ela estourar, ela pode carrear micro-organismo para o alimento. Os fungos, principalmente por desequilíbrio na umidade no período de colheita ou na estocagem inadequada. O período físico são pedaços, partículas pequenas ou grandes, né, como fragmento de vidro vindo de uma luminária quebrada, né, joias, bijuterias, fios de cabelo, fragmentos de esmalte, excremento de pequenos insetos ou pequenos animais como lagartixa, né? A própria abelha que entra, defeca, né? Pode estar defecando e gerando fragmentos, pedaços de abelha, que pela legislação é inerente ao processo, porém é um ponto de controle a ser observado. Pedras, areia, serragem. A serragem, por exemplo, para você utilizar no pólen, na coleta do pólen, na colmeia que está com o coletor de pólen, ela deve ser peneirada. Para quê? Para evitar aquele pó de serragem, né, seja direcionado à caixa coletora de pólen e que venha causar, então, a contaminação de pó de serragem no pólen. Os riscos químicos também, alguns produtos que possam ser utilizados na apicultura ou paralelo ou na interface da apicultura, como já dissemos, flora apícola ou nos campos de culturas, né, com defensivos agrícolas, né, antibióticos, né, a gente não trata nossas colmeias aqui no Brasil, mas insistem alguns apicultores, acham que é uma coisa bacana, que viu num vídeo internacional e quer usar a mesma prática aqui, enfraquecendo, na verdade, a sua possibilidade de melhorias genéticas, de desenvolver resistências da nossa abelha em função a algumas possíveis doenças. Outro risco é de resíduos, por exemplo, deixar um equipamento, uma centrífuga mal lavada de detergente, de qualquer sanitizante, cloro, né, apesar que evapora, mas também não deixa de ser um resíduo, né? Muito bem. Para controlar, enfrentar, atenuar, melhorar, enfim, existem práticas que servem de suporte para a obtenção de produtos da colmeia seguro e que atendem à legislação exigente. Muito bem, quais são eles? São programas, né? Procedimentos de boas práticas de fabricação, de boas práticas no campo, de procedimentos operacionais padrão, de programas padrão de higiene operacional, de programa de autocontrole e, por fim, análise de perigos e pontos críticos de controle. Não dá, e a gente não entende que todo esse conhecimento deve ser exigido daquele apicultor, como eu disse, que está lá numa ilha, isolado nesse país tão grande que é o Brasil, né, que mal sabe ler e escrever, né, que está lá beneficiando do seu mel. Ele tem que ter noção de higiene, o que é limpo, o que é sujo, higiene pessoal, que a maioria, né, precisa
ter treinamento com esse foco. Agora, os programas estão sendo exigidos até o nível municipal e nível estadual. E de acordo com a complexidade deste setor produtivo, se vai fracionar, se vai só centrifugar o produto, enfim. Então, o Manual de Boas Práticas, ele vai pegar uma parte de procedimentos dos entrepostos, principalmente. O procedimento operacional padrão e o programa padrão de higiene operacional, eles estão intrínsecos dentro do programa de autocontrole. Tá? Então, quando você desenvolve o programa de autocontrole no estabelecimento, subentende-se que você está trabalhando também com procedimento operacional padrão e programa padrão de higiene operacional. Muito bem. O final dessa escala são as análises de perigos e pontos críticos de controle. Ou seja, você já implantou todo o controle, formulários, os procedimentos em cada sala, a rotina de cada funcionário, de cada colaborador na empresa. Agora você vai reunir um grupo de voluntários, né, que vai desenvolver um conjunto de práticas que vai então dar suporte para a obtenção de produtos seguros, que vai atender uma legislação muito específica, né? E que o final de tudo isso caso a gente tenha a possibilidade de recolher o produto do mercado consumidor por algum problema que tenha ocorrido e sido detectado, possa se fazer o recall. Nada mais o APPCC, que é uma série de documentos e registros de procedimentos que foram feitos e adotados para dar a segurança final alimentar para o consumidor. Por exemplo, o caso recente da cervejaria em Minas Gerais, que teve o seu produto contaminado, causou mortes, causou problemas até hoje, né? Está causando problema de intoxicação seríssima, né? E aí, o que ela fez? Como ela tem todos os planos, né, desde boas práticas até as análises de perigos e pontos críticos, a primeira coisa que tem que ser feita, e elas têm feito agora, é o recolhimento de não sei quantas mil garrafas do produto. E estão tentando, dentro da fábrica, dentro desse processo, né, desse fluxo de processamento, descobrir aonde foi o ponto crítico de contaminação. Muito bem. Nós temos um fluxograma, só para exemplificar, de uma produção apícola, que vem do apiário, que tem que ter todo um procedimento de segurança. Quando ele é transportado, né, a matéria-prima é transportada, tem que ter um procedimento de transporte seguro, entrar para o setor de manipulação, matéria-prima, né, ela é processada, manipulada, depois existe um depósito de acessórios que dá o apoio para o setor de manipulação e processos, o setor de envases, de embalagem, né? Por conseguinte, essas embalagens têm um suporte de uma área de higienização, sanificação e de embalagem. Saindo do setor de envase, embalagem, segue para a rotulagem. Um rótulo trocado muda tudo num produto, portanto, um setor específico para se rotular, levantar a estatística, fazer a estocagem e, por fim, a distribuição do produto.
Bom, dentro desse fluxograma do apiário até o consumidor, nós podemos abrir, né, esses programas que nós já falamos. Por exemplo, o programa de boas práticas de fabricação, né, ele vai desde do pré-instalações, ou seja, ele vai dar o manual de boas práticas, ele vai passar o raio-x da indústria, altura do pé direito, do que são feitos, construídos o telhado, se é alvenaria, se é laje, como que, do que são os materiais elétricos, se existe protetor contra quebra de lâmpada, enfim, ele vai dar um raio-x, quando foi inaugurado, qual são as metas, né, os objetivos da empresa, enfim, quantos equipamentos, quantas centrífugas, quantos decantadores, como é feita a higiene pessoal, qual é o procedimento para limpeza e sanitização, manejo integrado de pragas. E o manejo integrado de praga não é você que vai fazer, você desenvolve o manual, controla, acompanha, mas o manejo de pragas, ele é um manejo terceirizado. Tá? Uma indústria, uma empresa terceirizada que vai vir fazer essa certificação do seu estabelecimento. Controle de água, de potabilidade da água, fornecimento de matéria-prima e insumos, recebimento e estocagem de matéria-prima, padrão de identidade e qualidade, processamento e produção, controle de qualidade, embalagem, estocagem e expedição, transporte do produto final, treinamento, uso de equipamentos de proteção individual, EPI, e manejos de resíduo. Já o PPH-O, ele é uma série de procedimentos, 7 procedimentos, que são descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados ou monitorizados, visando estabelecer uma forma rotineira pela qual o estabelecimento industrial evitará a contaminação direta ou cruzada e até mesmo a adulteração de produtos, preservando sua qualidade e integridade por meio da higiene antes, durante e depois das operações industriais. São eles: segurança da água, condição de higiene de superfície de contato do alimento, prevenção contra a contaminação cruzada, higiene dos empregados, higiene pessoal, proteção contra contaminantes e adulterantes, identificação e estocagem adequadas de substâncias químicas, de agentes químicos, saúde dos empregados, controle integrado de praga, novamente, registros. Dá para perceber que muita coisa tem no manual de boas práticas. E também o programa PAC, também permeia todo esse processo. Então, quando a gente fala em programas de autocontrole, a gente pode incluir dentro desse programa todo um processo, desde boas práticas, procedimento com água limpa, com água de descarte, né? Enfim, todos esses procedimentos, eles se entrelaçam no processo de controle de qualidade. No PPH-O, você vai ter um foco maior sobre segurança da água, condição e higiene de superfície de contato, prevenção contra contaminação cruzada, higiene dos empregados, proteção contra contaminantes e adulterantes no alimento, identificação e estocagem adequada de substâncias químicas, de agentes tóxicos, saúde dos empregados, controle de praga e registros. Então, foi falado uma segunda vez, né? E agora nós partimos então para o APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. É uma técnica sistemática, racional,
para se prevenir a produção de alimentos contaminados baseados em análise de evidências científicas, ferramentas para controle de processo. Então, é um processo onde a indústria já está tão habituada com a implementação do manual de boas práticas, do programa de autocontrole, que constitui uma equipe voluntária, uma equipe que vai coordenar o processo, equipes mistas entre funcionários administrativos, funcionários do setor industrial, dentre outros, para que todos preocupados com a qualidade, né, e a segurança do produto produzido na indústria, venham em conjunto trabalhar nessas medidas que podem atingir o máximo da segurança alimentar. Quais são os princípios básicos? Análise de perigos e medidas preventivas. Então, a cada perigo eu tenho um procedimento, uma medida preventiva para esse perigo. A identificação de pontos críticos e de pontos críticos de controle. Pontos críticos, eu não posso ter uma contaminação cruzada. A sequência, o fluxo deve seguir conforme a planta do estabelecimento. Agora, estabelecer um ponto crítico a ser controlado é uma coisa desafiadora. E, então, o que a gente pode pensar num ponto crítico? Um exemplo bem clássico. A criança com menos de 12 anos, 12 meses, não pode consumir, não é recomendado pelo Ministério da Saúde consumir o mel de abelhas. Muito bem. Como é que eu vou controlar esse ponto? E é um ponto importante, então considerado um ponto bem crítico. Eu vou colocar no rótulo que este produto não é recomendado para crianças com menos de 12 meses. Pronto. Fiz o controle desse ponto super crítico, né? Por exemplo, produção de HMF. Melhoria da durabilidade desse produto. Manter em local fresco. Então, essas informações eu passo para o consumidor e elimino, então, a criticidade do produto por simples falta de conhecimento. Então, estabelecido esses pontos, os procedimentos e ações corretivas, né? Procedimentos de verificação. Quer dizer, você passa e repassa em vistoria, né? Então a gente pode até pensar, puxa, vai ter uma pessoa que vai fazer só isso. Na verdade, até o servente que vai fazer a higienização dos banheiros, né? E de toda a indústria, ele vai ter lá o seu formulário em cada local que ele passar para dizer higienização feita no dia tal a tal hora. Tá? Tudo tem que ter, então, um rigor de registro, porque na hora que você vai voltar para achar o problema, no registro você identifica as falhas que ocorreram e podem corrigi-las. Muito bem, qual é a sequência para a implantação? A formação da equipe de trabalho, a descrição do produto, a identificação do uso, a construção do diagrama de fluxo de produção, listar todos os perigos, analisar os riscos e considerar os controles necessários, determinar os pontos críticos de controle, estabelecer limites críticos para os pontos críticos de controle, estabelecer um sistema de monitoramento para
o ponto crítico de controle, estabelecer ações corretivas, estabelecer procedimentos de verificação, estabelecer documentação e manter o registro. Existem algumas portarias do Ministério de Agricultura sobre boas práticas de fabricação. Então, que diz lá da produção primária, exigências do local para instalação de uma unidade produtiva, projeto do prédio, instalação hidráulica, pisos, paredes. Existe todo um descritivo que você apresenta para implantação do seu local de processamento. Uma outra coisa que a gente tem que pensar que é a legislação vigente, que é a instrução normativa do padrão de identidade e qualidade do mel e demais produtos, né? Que nós temos parâmetros e muitos ensaios, né? Existe uma possibilidade de um estudo, né? De se reduzir, né? São 9 ensaios para mel. Cada ensaio ele tem um custo altíssimo e isso reflete no custo do produto final. Reflete também na necessidade e a complexidade de se instalar um laboratório de controle de qualidade, por exemplo, num entreposto ou numa unidade de processamento de mel. Então, se reduzir, né? Por exemplo, cada 3 ensaios aqui, vocês estão vendo, umidade, açúcares, redutores e sacarose aparente faz parte do ensaio de verificação de maturidade. Numa unidade de processamento, está de bom tamanho, estudos já apontam que você verificar a umidade não ultrapassando de 20%, os açúcares redutores de mel floral e melato vão estar ok, né? A sacarose aparente vão estar ok, né? Na verificação de pureza, nós temos 3 ensaios: presença de sólidos insolúveis, minerais e pólen. Quando você vê sólidos insolúveis, você também já está vendo minerais e pólen. Portanto, numa unidade de baixa complexidade, seria interessante você adotar o ensaio de sólidos insolúveis e não de minerais, que você precisa de uma mufla, de um equipamento caro, ou de um pólen que você precisa de uma microscopia. Sólidos insolúveis você só precisa de uma balança, água quente, mel e esperar secar o produto. Você lava o papel de filtro, deixa ele secar, faz o peso inicial menos o final. Se der mais que 0,1 grama, a partir do que você tem de resultado, esse produto está com sólidos insolúveis acima do limite. Então, vai indicar também um comprometimento na pureza do mel. Verificação de deterioração. Existem também 3 ensaios: acidez, atividade diastásica e hidroximetilfurfural. Existem várias formas de fazer, né? A acidez, detecção de acidez, é bem mais simples do que se fazer um HMF. Talvez você faria um hidroximetilfurfural qualitativo. Está com HMF ou está sem HMF, né? Também existem alguns outros contornos que podem ser feitos. E existem outros exames da própria Instrução Normativa de 2000 para mel, que é pesquisa tem que estar ausente o Paneobacillus lavai, né?
No Brasil, nós não temos Panicbacillus lavae, mas do jeito que existe um trânsito clandestino de abelhas e de produtos, a gente não sabe até quando nós não teremos a nossa apicultura e a nossa meliponicultura não será afetada por trânsito clandestino de abelhas e produtos no Brasil. Né? Muito bem. Também, de um modo resumido, as tabelas a seguir, nós mostramos alguns problemas de qualidade, tanto no sensorial, no físico, no químico, no microbiológico. Por exemplo, problema sensorial, a coloração alterada, né? Esse mel foi superaquecido, por exemplo, né? Ele vai ter um gosto diferente, né? Ele pode estar com a embalagem estufada, ele pode estar com contaminação microbiológica, enfim, existem uma série de falhas, né, físicas, químicas, né, que podem alterar a qualidade do produto. Então, já falamos, por exemplo, fragmentos de vidros, bijuteria, pedaço de cabelo, adorno, joias, excremento de lagartixas, baratas, né? Fuligem do fumigador, quer dizer, você vai usar o fumigador, ele está totalmente no final do carregamento dele, ele começa a queimar demais, né? Até queima as abelhas, né? Emitindo a fuligem, né? Vai queimando a abelha. Então, isso a gente detecta no exame, tanto para minerais, quanto no exame microscópico. A gente vê, então, elementos metálicos, né? Resíduos, o gosto de fumaça, o excesso de fumaça. Então, existe uma série de problemas que vêm interferir na qualidade dos nossos produtos, que tanto podem ser de má qualidade de manejo até a má qualidade da manipulação. Então, a legislação brasileira, hoje, nós temos uma legislação com 19 anos, né? De 2000 para 2019, 19 anos, né, de idade, né? Uma jovem de 19 anos que merece ser reavaliada, né, e modernizada para atingir até os menores produtores, né, das unidades básicas de processamento. Tanto o padrão de identidade e qualidade para o mel, que a gente chama de PIC, tanto os padrões de qualidade e identidade dos demais produtos da colmeia. Isso inclui cera, mel, cera, própolis, geleia real, pólen, geleia real liofilizada, tá? Todos os produtos da colmeia. Problemas microbiológicos também já abordamos, que, né, as diversas origens que ele pode estar. Problemas de qualidade química, resíduo, por exemplo, de antibióticos, né? E a pergunta final que não quer calar, né? Como equacionar, como dosar as exigências do serviço de inspeção em função das escalas produtivas existentes no Brasil. Por hoje é só, pessoal. Até lá!